que action figures são tão caros? Todo mundo que começa nesse hobby sabe que é um hobby caro. Se não sabe, deveria saber. Os action figures e estátuas custam caro e tiveram seu preço aumentado bastante nos últimos anos. Nesse vídeo eu vou abordar os possíveis motivos para entender o porquê desses altos valores. Se você é um colecionador iniciante ou se está pensando em começar essa jornada, prepare a carteira e o cartão de crédito, porque o negócio é tenso. Toca a vinheta! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. Antes de começar a tentar entender o porquê essas estátuas e action figures custam tão caro, já adianto que é claro que tem aquelas peças baratas, piratinhas ou recasts comprados no AliExpress e tal. E como eu sempre falo, tem peças e colecionáveis para todos os gostos e bolsos. Mas se você é um colecionador que se importa com a qualidade e os detalhes das peças da sua coleção, você vai querer peças de primeira linha, sem defeitos e originais. E sim, essas peças são caras pra danar. Olha a denúncia aqui, ó! Eu que coleciono estátuas de luxo desde 2016, sinto os efeitos das altas dos preços na coleção. Não quer dizer que quando eu comecei era barato. Esse é um hobby caro, já tem tempo. Mas atualmente os preços estão bem puxados. E essa é uma reclamação recorrente nos comentários e em vários grupos. É verdade. Eu vou listar alguns motivos que eu acho que são determinantes por fazer desse hobby um hobby caro. E caso tenha algum que eu não cite, mas vocês achem pertinente comentar, escreva nos comentários que eu abordo depois no segundo vídeo. Impostos e tarifas. Não é segredo para ninguém que a carga tributária brasileira é muito pesada. Basicamente, a gente vive para pagar impostos, e os impostos sobre esses itens não poderiam deixar de ser pesados. Dependendo do local de produção e do destino final do produto, os impostos e tarifas de importação podem ser aplicados, aumentando os custos. Como basicamente tudo é produzido na China, os impostos sobre importação incidem em basicamente todos os produtos que chegam legalmente ao Brasil. Somado a esses impostos, ainda tem os impostos estaduais, que contribuem para aumentar essa brincadeira. É facada atrás de facada. Licenciamento e royalties. Muitos action figures são baseados em personagens de filmes, programas de TV, quadrinhos ou jogos. E as empresas que fabricam esses brinquedos precisam obter licenças para usar essas propriedades intelectuais. Isso geralmente envolve o pagamento de royalties, o que aumenta os custos de produção. Quando uma empresa fecha um contrato de licença para produzir um determinado personagem, normalmente tem um número X de peças que a empresa pode produzir. Se for um personagem de um filme, por exemplo, às vezes a empresa tem que fazer também um contrato de licença com o ator ou a atriz que interpretou o personagem. E isso vai encarecendo cada vez mais a produção. Tiragem reduzida. Algumas action figures são lançadas como edições limitadas, o que pode aumentar o seu valor devido à exclusividade. Isso cria um senso de raridade, o que geralmente se traduz em preços mais altos. Mesmo as que têm tiragem normal, elas são produzidas numa tiragem relativamente baixa quando se leva em consideração uma produção em escala global. E como eu já falei antes, a maioria dos contratos de licença tem um número definido de peças. A maioria das grandes empresas não fazem relançamento de peça, embora isso já tenha acontecido. Detalhes e qualidade. Para atrair os colecionadores e fãs, os action figures eles precisam ser altamente detalhados e fiéis às versões originais dos personagens. Isso requer um processo de design minucioso e uma atenção meticulosa aos detalhes, o que aumenta os custos de produção. Muitas peças são pintadas à mão, com tintas de qualidade e com uma mão de obra qualificada e extremamente especializada. Usam impressões 3D de altíssimo nível, seja na peça molde ou seja produzindo partes do colecionável. A qualidade da resina ou PVC usado também influencia. Tudo isso vai somando ao valor final do bonequinho.
Embalagem e apresentação. A embalagem de um action figure e uma estátua também pode influenciar o preço final. Embalagens de luxo com ilustrações exclusivas e recursos de exibição aumentam os custos. Muitas empresas investem numa bela arte de capa, a chamada caixa arte. Muitos ainda fazem uma caixa de papelão para proteger, conhecida como uma caixa parda. E dentro da caixa arte vai o isopor rígido, que é fundamental para a segurança do envio da peça. E de pouquinho em pouquinho, a conta vai ficando salgada. Tamanho das peças. Action figures maiores tendem a custar mais do que os menores devido à quantidade de material necessário e ao espaço de armazenamento. Figuras em escala maiores também podem ser mais caras, pois exigem mais trabalho de design. No geral, quanto maior a escala, maior o preço. Mercado de colecionáveis e hype. O hype é um fator extremamente importante na determinação se uma peça vai vir cara ou muito cara. Como eu já comentei no vídeo 12 termos em inglês usados no colecionismo, hype é uma gíria usada para definir algo que está sendo muito repercutido, chamando a atenção das pessoas. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá depois e aproveita para se inscrever no canal, caso ainda não seja. A maioria das empresas aproveitam o hype de filmes e séries para lançarem seus figures. Assim, o mercado fica muito mais ávido pelo consumo. E o mercado de colecionadores é formado, em sua maioria, por um público mais velho, bem empregado, ansioso e com dinheiro para gastar. Lucro das empresas. Como todo negócio, as empresas visam o lucro em suas produções e vendas. Sendo assim, vão aumentando os preços das peças conforme o mercado vai reagindo. Vão esticando a corda e vendo a reação da galera. Isso cai na máxima lei da oferta e da procura, que todo mundo já sabe. Se tem gente louco para comprar bonequinho, claro que os fabricantes vão subindo os seus preços até que as vendas comecem a cair. Isso é o capitalismo. Marcas de prestígio. Action figures de certas marcas, premium ou colecionáveis, podem ter preços mais altos devido à reputação da marca e à percepção de qualidade superior. Quando coloca o termo premium ou deluxe, pode esperar que o preço vem quente. E muita gente compra peças por marcas, como basicamente tudo nessa vida. Carro, roupa, eletrodoméstico, enfim. Custo de distribuição. Por fim, os custos associados à distribuição, incluindo transporte e armazenamento, também podem influenciar muito no preço final. Desde os depósitos lá na China até os containers nos portos, tudo isso vai acrescentando para encarecer ainda mais a figura. Todos esses fatores juntos transformam o preço de uma estátua ou de um action figure num item bastante caro e cobiçado. Mas por qual motivo percebemos um aumento crescente nos preços ano após ano? Será que tudo isso se deve à inflação? Eu penso que não. Muitos culpam o aumento do dólar, uma vez que as peças estão atreladas a essa moeda devido ao local de produção. Mas também não creio que seja só esse o motivo. O aumento da margem de lucro das empresas em proporção ao grande hype das peças, associado à procura cada vez maior por figures e estátuas, acho que pode ser um fator também. No fim das contas, eu acho que a culpa dos aumentos frequentes de preço é multifatorial, mas o fato é que a corda arrebenta sempre pra gente, colecionadores. Faz tempo. Mas é sempre bom lembrar também que colecionáveis são itens supérfluos e que não podemos comprometer a nossa renda básica para ter uma grande coleção. Quem está começando agora já sabe que vai gastar uma bela grana nessa brincadeira. E se compra pensando em já revender mais tarde, é melhor rever as suas prioridades, porque a chance de perder dinheiro é grande. Abra o olho! Assista esse vídeo aqui sobre quanto custa um action figure. Eu mostro uma média de preço interessante por escalas. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui!